Alô, alô, alô. Vamos entrando. Vamos colocando uma musiquinha também aqui. Hello, pessoas lindas. Vamos lá. Beijinho, oi, amoreco. Oi, Jácia, oi, Tati. Boa noite, Contabilidade Rocha. Não sei quem você é, mas bem-vindo. Emarilda. Ô, povo bonito. Vem chegando. E bora, Rob! Helen chegou, todo mundo chegando numa ótima vibe. E esse assunto é muito interessante, porque tem muitas vertentes para esse assunto. Muitas vertentes. Façam comentários, coloquem coisas aí, observações. Eu vou tentando ler aquilo que eu conseguir. Eu vou então comentando e a gente vai compartilhando dentro do possível, dentro do tempinho que a gente tem. Vale lembrar que esse é um tempo onde a gente está junto para a gente não perder o contato. A gente está preparando o nosso curso, né? O Terapeuta Master, hoje com boas notícias. Nosso curso já está registrado na Biblioteca Nacional. Nós já temos o aval da Abrat como um curso de formação para terapeutas holísticos. Então, para quem já é terapeuta, aumenta horas de voo. Você vai lá complementando dentro da Abrat a carga horária que você já cumpriu. Para quem está iniciando, que queira fazer o curso com a gente, vai então poder, então, depois da finalização de todas as aulas, lembrando que as nossas aulas são às quartas-feiras, né? Então, essa carga horária fixa das quartas-feiras, 4 horas, uma vez por semana, e esse acompanhamento em que a gente vai fazendo junto, você vai ter lá no final o seu certificado, e você vai poder, então, usar todas as técnicas e tudo aquilo que a gente puder e a gente estiver ali ensinando das técnicas que a gente está desenvolvendo, vocês vão poder usar em consultório, tendo essa certificação a mais, essa carga horária a mais. Então, aqui a gente está trabalhando para entregar algo de muita qualidade para vocês, aulas em alto gabarito, com exercícios práticos, para que vocês possam se desenvolver. E aí, nós agora vamos falar, então, da live de hoje, que é o poder do prazer. Por que eu trouxe essa mensagem ou esse título pra gente? Porque eu acho que uma das coisas mais importantes para um terapeuta é saber quem é, entender quais são suas dores e suas sombras, saber onde estão os seus pontos fortes e fazer o que faz com prazer, né? E aí, qual é a origem do prazer? A origem do prazer é algo muito antigo na humanidade. Nós somos formados e vivemos a partir dessa busca pelo prazer. Quando a gente não consegue, nós entramos num processo de tédio, né? De ausência. E isso é muito pior do que sentir dor. Por isso, o contrário de prazer não é dor. O contrário de prazer é tédio. E isso é muito interessante. Quando a gente entra num estado de letargia, quando a gente entra num estado de marasmo, a gente procura uma dor para gerar dopamina no nosso sistema para a gente reagir e poder entrar num estado de prazer. Então, a dor é amiga do prazer. Muito confuso isso, talvez, mas isso tudo está embasado nas teorias de Freud, e Reich vem trazer então uma grande confirmação com os seus outros estudos sobre a questão musculoesquelética, sobre a criação das couraças, e que esse assunto tem tudíssimo a ver com o assunto da última live que a gente fez, na live número 2, sobre as feridas da alma, as feridas da infância. Por quê? Porque nada mais, aqueles tipos que nós falamos das feridas, da traição, da injustiça, da humilhação, da rejeição e do abandono, nada mais são do que couraças que nós criamos a partir. Lembra que a gente fala que essas dores causam, inclusive, uma transformação física em nós? Então, altera, inclusive, toda a nossa parte músculo-esquelética. Algumas pessoas vão ser mais flácidas, outras vão ser mais rígidas.
Tudo isso está ligado com as couraças de proteção que Reich vem trazendo para a gente numa leitura um pouquinho além daquilo que Freud traz, que Freud vai falar de punção de vida, punção de morte, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, né? E Reich vem trazendo, então, esse estudo da fisionomia, da anatomia, que é a base de todo esse estudo que a gente vem falando das 5 dores primordiais, das feridas da infância que a gente vem tratando, tá? Como é que a gente desfaz essa couraça? Quando a gente usa, né, como recurso essa dor e a gente transforma essa dor em poder de ação, que é o que a gente vem falando, a gente transforma a dor em recurso. Esse recurso dá prazer. Esse prazer, então, faz com que a gente consiga executar e exercitar todo o nosso plano de vida. Caraca, putz grilo, bingo! A dor não é inimiga do prazer. A dor é o impulso de sair da letargia. É a forma que o ser humano tem automática de sair do marasmo, de sair da apatia, de sair do temperamento morno, quando a gente fica morno. Eu gosto muito de uma passagem da Bíblia em que Jesus fala que Deus vomita os mornos, não é? Então tem muito a ver com isso, porque quando a gente está na dor, a gente tem um impulso de querer sair dessa dor, né? E aí a gente consegue, então, ir para o prazer, que é a realização de alguma coisa. Sair da dor não é ir para a apatia. Isso é punção de morte. Então vamos separar isso agora? Tá tudo bem? Tô indo muito rápido? Tá bacana? Tá interessante? Botem aí coraçõezinhos, falem para mim se vocês estão curtindo, se tá indo bem, ou se eu tô indo muito rápido. Falem comigo, gente, interajam um pouquinho comigo. Tá bacana? A Val falou aqui. Então, corações, adoro quando explodem os corações na tela. Vão mandando corações. Eu não quero ir atropelando muito, tá? Então, ok. Vamos lá compreender. Vamos recapitular? Então, a dor não é antagônica ao prazer. Muito ao contrário. Elas são reações de um mesmo hormônio, de um mesmo... de um mesmo químico no nosso cérebro chamado dopamina. Essas duas ações, ou esses dois sentidos que acontecem dentro de nós, são sentidos que nos levam a agir, a ação, a sair do marasmo. Então, recapitulando isso, lembrando então que o oposto do prazer, na verdade, é a apatia, tá? E aí eu falei, a apatia então é a punção de morte. Como assim, Gel? Então vamos lá. Freud fala de 2 princípios que movem o ser humano, que é a punção de vida e a punção de morte. Esses fatores estão ligados, então, com o princípio da busca do prazer. O Eros é o princípio, é a punção de vida, tá? Que a gente chama da energia Eros. E a punção de morte a gente chama de Thanatos. Do grego, Eros significa vida e Thanatos no grego significa morte. Por isso punção de vida, por isso punção de morte. E a gente fica então com o princípio do prazer versus o princípio da realidade, tá? Então, o que vai regular para que a gente não extrapole nem na punção de vida e nem na punção de morte é o princípio de realidade, ok? Então, o que é então esse Eros? O que é esse princípio de vida? Que não está intrinsecamente ligado a questões da sexualidade, mas está ligado, enfim, a esse princípio da criação, da alegria, da felicidade. É a busca do prazer, né? É a busca do prazer físico, é a busca do prazer da alma, é a busca da realização do bem-estar, de não sentir mais dor. Então, é a busca de não ficar na apatia, é a busca para sair de processos dolorosos, e então a gente tem então essa punção de vida. A punção de morte, que a gente está, então,
aí dizendo que seria o deus da morte, o Eros seria o deus do amor, induz à solidão, à tristeza, ao isolamento, o impulso instintivo e inconsciente que busca a morte e a destruição. Sabe quando a gente entra num processo que a gente nem tá triste, nem tá alegre, e que a gente fala assim, tudo que eu queria agora era voltar pro útero da minha mãe, me encolher todinha e ficar quietinha lá dentro, sabe? Isso é pulsão de morte. É a vontade de não mais existir. É a vontade de entrar no processo da neutralidade. É a vontade de não estar mais presente. Esse é o processo, é a pulsão de morte. A pulsão de vida, que é o Eros, que é o deus do amor, ele vem ao contrário, ele está completamente ligado à manifestação, ao existir, ao criar, ao gerar, ao trazer prazer para você e para todos que estão à sua volta. Então, sabendo diferenciar essas duas energias, ok? A gente então começa a entender o que é o princípio do prazer. Tá? O princípio do prazer é o querer imediato, exponencial por algo satisfatório, sendo a tendência de que, em busca da descarga imediata da energia psíquica, não quer saber de mais nada, nem do real, nem do outro, nem mesmo da sobrevivência do próprio sujeito. Não está necessariamente ligado a Eros, mas de forma mais profunda a Thanatos, pois se o desejo do homem for o repouso, o imutável, a fuga do conflito, somente a morte poderá satisfazer tal desejo, a luxúria mal usada. Foi o que eu falei anteriormente aqui com vocês, tá? Então, o princípio do prazer pode estar conectado com a vida, que é o Eros, e pode estar conectado com a pulsão de morte, que é o Thanatos. Então, quando eu quero reduzir o meu estresse, ficar quieto, me enfiar na bolha, não existir, eu tô então no princípio do prazer da pulsão de morte. E quando eu tô produtivo, alegre, feliz, em movimento, em paz com a minha sexualidade, em paz com o meu criar, então eu tô na pulsão de vida e eu estou ligada com o Deus do amor, que é o Deus Eros, tá? O que vem regular a nossa vida, então, né, nesse sentido? São, como eu falei, né, o princípio da realidade, tá? Eu quero voltar a falar de uma coisa importante também, que é, lembrando que a sexualidade é algo importantíssimo em toda essa questão do prazer, mas não necessariamente é o motivo do que a gente vem falar aqui. O prazer não está ligado só a genital, não está ligado só a um fator orgástico, porém, esse fator orgástico, ele é fundamental. Por quê? Porque Reich traz esse princípio de que o prazer, que o orgasmo, que o gozo libera uma descarga energética tão grande, uma descarga elétrica tão grande, que ele dá um relaxamento muscular que faz com que a gente solte as couraças e nesse momento, então, a gente consegue usufruir, a gente consegue, então, sentir a pulsão de vida fortemente no nosso dia a dia, ok? Então, esse orgasmo, ele é fundamental. Quando eu uso a função do orgasmo para simplesmente ser um processo só meu, um processo... Não estou falando de masturbação, gente, porque masturbação é importantíssimo para o autoconhecimento do corpo, para a gente conhecer as nossas funções biológicas, para a gente saber como é que funciona. Mas quando eu uso a masturbação como um ato individual, egoísta, só para mim, porque eu não quero me relacionar, eu vou criando mais couraças e mais distanciamento da vida. Então é a nossa energia mal usada. É a energia usada para o aprisionamento, é a energia usada para a necessidade de não existir, de não ter prazer consigo mesmo de uma forma saudável nem com o outro, tá? Por isso que muito daqueles traumas que a gente fala das dores da infância estão todas ligadas a todas essas fases que Freud vai trazer, que é a fase anal, a fase oral, também a fase genital, e aí todos esses processos ligados ao desenvolvimento de hormônios da sexualidade do ser humano, ok? E aí, o que isso tem a ver com as feridas da infância? Eu já falei, quando a gente recebe esses processos, né, que vêm do pai e da mãe, quando a gente passa pelas situações sabendo que a gente trouxe para trabalhar,
nós vamos criando as couraças e vamos entrando naqueles tipos, né? O rígido, o masoquista, o oral, etc, 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 alterando inclusive o formato do nosso corpo para adaptar aquela couraça que a gente tenta se proteger para não expor a nossa dor, para que a gente possa então, né, entrar nesse estado de não dor, que é a apatia, que acaba sendo a punção de morte. Como é que eu me curo disso tudo? Buscando a punção de vida. Indo então buscar o meu prazer genuíno, buscar o meu prazer verdadeiro. Que prazer é esse? É gozar? É gozar. É sim, claro que é. Por quê? Porque é uma descarga elétrica que vai soltar toda a sua musculatura e você vai perder aquele controle momentâneo dessa couraça e o seu corpo então começa a ficar mais flow e você começa a entrar num processo de soltar essa dor e transformar essa dor em recurso. Mas é só isso? É só através do sexo que eu faço esse tipo de sensação orgástica? Não. Quem é que não fala assim, que come um pedaço de bolo e fala assim, gozei? Quem nunca fez? Quem nunca? Né? A gente pode ter prazer, a gente pode ter descarga de dopamina, tá? No nosso centro do prazer, né? No nosso cérebro, a gente pode ter essa descarga de dopamina, né? Em outra circunstância, comendo um doce, fazendo um exercício físico, dançando, correndo. São todas fontes de prazer, são todas fontes de liberação do mesmo hormônio que é liberado no orgasmo, que está ligado ao nosso centro do prazer, tá? Que é a dopamina. Então, a dopamina vai ser, então, esse grande hormônio que vai trazer pra gente essa liberação dessa energia sexual. Aonde é que isso fica? Fica no nosso sistema límbico, ok? E a partir disso, ali a gente pode criar vários mecanismos positivos, ok? Cantar também, gente. Cantar, dançar, mexer o corpo, sentir o vento, mergulhar, nadar, sentir prazer. Eu falo muito para as minhas assistidas, para as minhas pacientes, né? Eu falo, tira a roupa, pega sol no corpo todo. Sabe aquelas partes do corpo que você nunca pega sol? Mamilo, barriga, né? Bumbum. Pega sol, não precisa se expor, tá, gente? Não é para se fazer voyeurismo, não. É para aprender a sentir prazer. Sentir prazer na pele. Sentir aquela sensação de... ai, como é bom estar vivo. É excitar o seu organismo para viver a punção de vida. A gente precisa estimular. Sabe aquela pessoa que vive reclamando, que vive vendo tudo ruim, que vive... essa pessoa está o tempo inteiro instigando a dor, instigando ficar num estado de paralisia interna, instigando a infelicidade. Então essa pessoa fica viciada, como eu falei, lembra que eu falei que dor e prazer, as duas liberam dopamina? As duas trabalham no centro do prazer? Uma é para te impulsionar para a mudança, outra é para fazer com que você viva a mudança. Então, a dor. Pessoas viciadas na dor, elas também liberam dopamina, elas também ficam viciadas na dopamina. Só que elas ficam viciadas num sistema de morte, de dor. Elas ficam viciadas em criticarem, se machucarem, machucar o outro. Enquanto quem está ligado na punção de vida vai criar, então, esses hábitos, né, de gerar prazer no corpo, com o orgasmo, com um banho, com uma boa água, com uma meditação, com uma corrida, com dançar, com estar com os amigos, com soltar, liberar o corpo, tirar as couraças, soltar isso tudo. Juventude está muito ligado com isso. O pessoal às vezes fala que eu tenho cara de menina. Eu tenho 48 anos, né? Mas eu sou viciada em ter prazer. Eu sou viciada em me mimar. Eu sou viciada em cuidar de mim, me aceitar como eu sou, com todas as 598 mil celulites que eu tenho, com todas as 98 milhões de pelancas que eu carrego, com as 380 mil cicatrizes que eu tenho, eu me acho. Aí o que aconteceu? Voltou. Voltamos.
Tinha caído, acho, e voltou. Tá? Então, querendo falar um pouco também sobre recompensas, né? Algo que a gente pode falar são sobre o prazer de curta duração, que são álcool, né? Todos os remédios que a gente toma de calmantes, antidepressivos, são químicos de alívio, né? Não necessariamente eles vão causar um tipo de prazer, uma punção de vida duradouro, porque eles são paliativos e são viciantes também, né? Então você fica viciante, fica alimentando esse circuito cerebral do prazer, porém, contudo, todavia, é algo artificial, é algo não duradouro, é algo que necessita sempre o quê? De um start, sempre de uma bengala, quando a pulsão de vida, o prazer de viver, o prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou, de respirar, é completamente natural, um processo que a gente faz sem esforço. O chocolate Albuquerque, é Surama. Sim, o chocolate também tem essa questão química, mas não é algo que em poucas quantidades te faça mal. Você pode comer um chocolatinho, se estimular. A gente pode usar alguns aditivos, digamos assim, que não nos viciem, que não deixem a gente dependente. Ninguém fica dependente de chocolate. Acho muito difícil, né? Então, assim, você pode usar o chocolate na medida certa. Ela vai produzir, o chocolate vai produzir um certo nível de prazer, sim. Vai liberar uma certa quantidade de dopamina, mas também não é nada tão extraordinário que faça você falar assim, yupi, minha vida é muito legal porque eu como chocolate. Vai dar um alívio químico para você, tá? E é momentâneo também. Não é nada duradouro. Eu queria... a Dilma Oliveira, minha amiga, cantora maravilhosa, tá aqui. Delvane também entrou. Fica assim, G, vicia. Pois, Surama, depende do organismo, né? Eu, por exemplo, eu como chocolate, tenho o maior prazer em comer chocolate, mas pro meu organismo não vicia. Então isso também tem a ver com outros fatores, né? A questão do vício químico também tem a ver as predisposições a tipos de substâncias em que o nosso cérebro tem essa conexão, né? Isso é um outro assunto, mas que também é interessante, para criar um fator endógeno de vício, tá? Então depende da quantidade, depende do uso, depende de um monte de coisa. É a mesma coisa, uma pessoa que fuma um cigarro, ali tem prazer, é algo que faz mal, mas ela fuma, ela traga, aquilo acalma, ela solta. A pessoa fuma um cigarro, aquilo alivia, mas não faz tanto mal. É um vício químico, é uma recompensa rápida, sim. Não significa que a pessoa está condenada à morte por isso. A gente tem que entender quais são as medidas, tudo na sua medida. Pode ser benéfico dependendo do momento em que você está se passando ou vivendo. Então, mesmo os remédios, os psicotrópicos, as benzoínas e tudo isso, tem certos momentos em que a gente realmente precisa usar. Não é uma questão de querer ou não. Tem momentos em que a gente passa na vida em que a gente precisa fazer uso de certas situações para a gente entrar num processo de tratamento emocional, psíquico, energético, para a gente não conseguir se livrar dessa bengala e encontrar prazer na punção de vida, em coisas que realmente tragam para a gente um ganho permanente, tá? Então, como eu falei, dentro do sistema límbico, a gente consegue identificar o córtex pré-frontal e também o núcleo accumbens e a área tegmentar ventral, que são as áreas denominadas de circuito de recompensa cerebral, que dá lá, então, a sensação do prazer, o prazer sexual e também o prazer gerado por drogas. Para mim, é um pouco... A Sil falou aqui, para mim é um pouco de coisas. Comer, beber, cantar, dançar e transar. Tá tudo certo. Isso tudo é punção de vida. Maravilhoso. Como eu falei aqui, já falei, vou repetir, o oposto do prazer não é a dor, mas sim o tédio e a falta de interesse em sensações e experiências. Isso sim é que é prejudicial à nossa vida, tá? Na ciência, esse estado recebeu o nome de anedonia e representa uma verdadeira morte em vida. Gente, morrer não é o problema. O problema é morrer em vida. Essa anedonia, esse termo falado para a falta de vida, para a falta de punção de vida, que é a necessidade de se esvair, a necessidade de se anular, de voltar para o útero e de não existir.
Como eu disse, o sofrimento, na verdade, é irmão do prazer. As duas sensações têm em comum a função de chamar a atenção para algo que é importante na nossa vida e para o funcionamento do orgasmo. O sofrimento também se manifesta, isso aqui é interessante falar, né? Eu já falei, mas estou repetindo, estou falando, eu falo. O sofrimento também se manifesta com uma liberação da dopamina no cérebro, o que pode justificar o prazer dos sadomasoquistas, que sentem prazer quando sentem dor. Então essa inversão, né? Quando a gente fala assim, por isso que a gente está falando, prazer e dor são irmãos. Os dois liberam dopamina, sendo que um leva a gente para sentimentos, para sensações de vida e o outro leva a gente para sensações mais dolorosas. Então, sendo irmãos, a dor e o prazer são dois movimentos para nos levar à ação. São duas sensações que nos levam à ação. Uma ação não tão boa, outra uma ação excelente, que é a vida, que é viver com prazer. E aí entra essa questão aí que a gente fala da questão como que uma pessoa pode sentir prazer dentro de uma relação, por exemplo, sadomasoquista. Está explicado aqui porque isso libera dopamina tanto quanto o prazer orgástico, o prazer natural, que deveria ser aquilo que a gente busca, né? Sem querer fazer rótulos, tá? Cada um sente prazer como quer, cada um é feliz como quer, e esse é o princípio da liberdade da humanidade. A gente, como terapeuta, está sempre focado naquilo que incomoda o assistido, o paciente, aquilo que faz o assistido infeliz e aquilo que faz o assistido feliz. Nós não temos o direito de julgar o prazer de ninguém, nós não temos direito de julgar a felicidade de ninguém, nós não temos direito de julgar a sexualidade de ninguém. Nosso direito e o nosso dever é ajudar a esse assistido a encontrar o seu caminho da felicidade, da realização e da plenitude. E nós somos instrumentos de levar a pessoa no seu alvo, tá? Então, essa é a nossa função, não é julgar, não é colocar os nossos valores morais, isso quem faz é a própria pessoa lá com o id, o ego e o superego, que a gente vai falar um pouquinho agora também, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu fiz várias anotações aqui. E acabo falando sem olhar, mas vou dar uma olhadinha aqui em algo que eu queria falar do id, ego e superego, tá? Então, por que eu quero falar sobre eles? Porque o id, o ego e o superego, eles estão ligados às camadas que a gente vai acessando e como a gente vai lidando com as questões do dia a dia, tá? O id é o nosso instinto nato, é um ser amoral, de atividade unicamente inconsciente e é o princípio do prazer básico. Então, um bebê, quando quer mamar, ele não quer saber se ele vai machucar o peito da mãe, se não vai machucar o peito da mãe, ele quer mamar. E acabou, tá? Então, assim, é desprovido de qualquer filtro, né? Então, ele vai e faz o que ele precisa. Ele quer sanar aquela dor, ele quer sanar aquela fome, ele quer resolver o seu problema. Então, sem filtro nenhum, vai no princípio do prazer. Uma atividade unicamente inconsciente, instintiva, vai lá, tururu, tá muito ligado aos 7 pecados, né? Que a gente chama os 7 pecados ou os 7 impulsos. Isso tá ligado com isso, né? Então, ele é a nossa estrutura, é a nossa fonte maior de libido, né? Então, a nossa libido básica tá ligado ao id, né? E ele é formado pelas pulsões, que foi o que a gente falou. O impulso energético interno que direciona o comportamento do indivíduo. São os instintos, os impulsos orgânicos, o fazer xixi, o fazer cocô, o ter ereção, o ter prazer sexual. Tudo que está ligado com o nosso corpo físico e os desejos inconscientes está ligado ao id. Não tem contato com a realidade. Então, pode não existir, para o id não existe distância entre aquilo que ele deseja e o que ele quer realizar. Então, por isso que muitas vezes as pessoas se culpam, porque elas têm desejos que saem do inconsciente, que é do id, elas acham aquilo completamente amoral e elas se torturam. Então, aceitar a nossa parte instintiva, né, que estão ligadas ao que a gente chama de 7 pecados, faz com que a gente se aceite. Não é que a gente vai dar vazão, porque nós vivemos em sociedade, mas a gente precisa olhar para essas sombras e trabalhar em cima delas, porque nós vivemos em sociedade, tá?
Então, qual a principal característica do id? Não faz planos, não espera, busca soluções imediatas para resolver as tensões. Ele está tenso, ele quer resolver aquilo. Não aceita frustração, desconhece a inibição, juízo, lógica, valores, ética e moral, sendo exigente, impulsivo, cego, irracional, antissocial, dirigido ao prazer, completamente inconsciente, tá? Então, esse é o id, tá? Completamente ligado aos impulsos, aos desejos e vai acabar sendo controlado depois pelas repressões, né? Então, mesmo passado décadas e décadas e décadas, os instintos humanos continuam existindo da mesma forma que existiram, como os 7 pecados capitais que é dito lá na Bíblia, ou como os 7 instintos, como a gente trata na psicanálise espiritual, tá? E aí, como a gente vai então olhar para outra parte nossa, que é o ego. Quem é o ego? O ego é esse ser, né, que somos nós com essa manifestação no nosso social. Então, o ego se desenvolve a partir do id com o objetivo de permitir que seus impulsos sejam eficientes, considerando o mundo externo de acordo com o princípio da realidade. Então, ó, tudo bem, você quer ter prazer, mas você não pode tudo. Não dá para ter tudo, você não pode ter isso, porque isso aqui vai ferir a liberdade do outro, você vai, né? Você quer aquela mulher ali, ou você quer aquele homem ali, aquele homem não te quer. Você não pode fazer uma coisa só porque você quer, porque tem que o outro também tem o seu querer, né? Então começa a entrar o princípio da moral, o pragmatismo, o entendimento de que eu tenho valores. Então eu começo a exercer valores e vou ali equalizando entre o meu desejo estranho e a manifestação do meu desejo estranho, né? E é uma atividade sobretudo consciente. Vem com fatores inconscientes, mas é sobretudo consciente. E trabalha com o princípio da realidade. Enquanto o id trabalha com o princípio do prazer, total e restrito e absoluto, o ego, trabalha no princípio da realidade. Eu posso isso ou eu não posso isso? É o seu filtro, é esse ser que se apresenta aqui. É essa Giovana que está falando aqui com vocês. Ela está manifestando essa individualidade, esse ego que sabe o que pode e o que não pode fazer. Eu não posso sair xingando todo mundo se eu ficar com raiva, né? Então eu não posso querer fazer qualquer coisa. Eu tô com raiva, eu vou vontade de matar alguém, vou lá e mato. Eu não posso fazer isso, certo? Então esse fator moral pragmático, que é formado a partir do ego, é como se fosse dar uma refinada, né? No meu id, eu vou falar assim, id, controle-se. Você tá muito abespinhado. Você tá muito louco, você não pode fazer o que quer. Isso não é bagunça. Vem o ego e bota ordem na casa, tá? E aí depois vem um cara chamado superego. Quem é o superego? O superego é o inibidor, é o controlador. O superego, ele vem através da punição, ele vem através da culpa. Ele faz você sentir o cocô do cavalo do bandido porque você teve aquele desejo. Desejou lá a mulher do próximo, desejou lá o homem do próximo, da próxima, né? Então, a Renata falou, seria o bom senso. Sim, mas bom senso sempre, sabe, a gente tem que sempre pensar que bom senso está também muito ligado a fatores culturais. Bom senso é uma coisa muito ligada ao social. Tem coisas que são bom senso para certos tipos de sociedade, tem outras coisas que não são. Então, é muito mais a questão de como eu me sinto e como eu estou dentro dessas regras, né, sociais, em cima de valores, tá? Sim, que a gente poderia chamar também de bom senso, mas o bom senso é relativo, assim como os valores também são. É aquilo que é aceitável na sociedade, aquilo que não é aceitável naquela sociedade em que eu vivo. Então, está muito ligado à questão dos valores. E esse superego é a parte da repressão, né? Ele possui uma coerção que chega às vezes até a ser irracional. Diz assim, não pode, você não vai fazer isso. Isso é completamente errado. E vem com aquela carga de culpa, vem com aquela carga, aquele peso, né? E conduz o indivíduo à perfeição em gestos, pensamento e palavras. Aquela coisa assim, ai, a pessoa tá lá na igreja, né? Ou tá lá dentro do curso lá de terapia holística, tendo pensamentos horríveis, mas fazendo aquela pose de super espiritual, né?
eu gosto muito, eu sei que muita gente me odeia porque eu falo isso. Eu odeio o estereótipo do gratiluz. Eu acho importante a gratidão verdadeira, aquela pessoa que fica incensando gratidão, mas tá reprimindo uma ira, tá com vontade de mandar todo mundo a merda, querendo dar um bicão na cara de todo mundo. E isso aí é pura repressão. Isso aí não é manifestação de pulsão de vida. Então a gente precisa ser muito, muito sincero com a gente mesmo sobre o que a gente está manifestando. Muitas vezes a gente está manifestando total repressão, é total superego, é total mesmo uma forma de você controlar toda a sua punção, tá? Então, é isso. Quando eu falo sobre essa questão do gratiluz, que muita gente fica assim, é muito isso, não gosto de estereótipos. Ou você sente aquilo ou você não sente aquilo. Tem momentos em que a gente vai sentir raiva e a gente pode externar. Falar isso sem ferir, é o que o ego faz, o ego pondera, ele vai dizer. E aí tem a questão do bom senso, como você fala aí, Rê. Faz aí sim, é uma questão, você vai olhar e vai falar assim, bom, se eu fizer isso, se eu der um bicão na cara dessa pessoa, eu vou preso. Eu vou arrebentar ela, né? Eu não posso fazer isso, então eu volto pro meu centro e tento uma solução para aquela minha ira. Eu vou jogar aquela minha ira num outro lugar. Eu vou tirar ela da punção, né, destrutiva, de morte, e vou trazer ela para trazer essa raiva, essa ira para construir algo positivo para mim. A gente vem falando muito sobre isso, né? Então, o superego forma-se após o ego durante o esforço da criança para introjetar os valores recebidos dos pais da sociedade a fim de receber amor e aceitação. E aí a gente acaba se tornando manipulador, controlador, porque a gente quer que as pessoas gostem da gente a qualquer custo. E esse superego vem então manter este controle para que a gente possa então receber esse amor, esse afeto que acaba sendo condicional ao nosso comportamento, né? Então, ele pode funcionar de uma maneira bastante primitiva, punindo o indivíduo não apenas por ações praticadas, mas também por pensamentos ou através de pensamentos dualistas. Tudo ou nada, certo ou errado, sem meio termo, né? Então, o superego vem de uma forma radical. O ego é como se fosse aquela parte nossa que consegue fazer um equilíbrio, se ele está saudável, tá? O ego não é de todo ruim. Muita gente fala, você tá no ego. Depende. Eu tô no ego todo dia, gente. Eu acordo com o meu ego, graças a Deus. Porque eu tô encarnada, eu preciso dele. Eu preciso do meu ego para estar aqui, né? Agora, como eu vou usar a minha energia do meu ego? Eu vou usar para quê? Para gerar prazer ou para gerar dor? Eu vou usar o meu ego para gerar punção de vida ou para gerar punção de morte? É isso que a gente tem que compreender. A repressão não vai nos levar a lugar nenhum. Então, voltando lá para o nosso resuminho, o superego é formado a partir do ego, ele é hipermoral. É uma atividade, sobretudo, inconsciente. Você nem sabe por que você sente aquela situação. Sabe aquela situação? E veio do princípio do dever. Aquela coisa assim, você não pode ter prazer. Por isso, muitas mulheres e muitos homens têm disfunções sexuais. Não pense que é só mulher que não tem orgasmo, não, gente, que tem problema de frigidez. Tem muito homem que tem ejaculação precoce, que goza e não sente prazer, tá? Isso não é digamos assim, um mérito somente das mulheres, tá? Tem muitos homens que têm muita dificuldade em gerar prazer em si mesmos, em ter prazer sexual. Por quê? Porque se o prazer sexual é a destruição de uma couraça, é um processo catártico, energético, né? É uma reação para liberar uma carga emocional. O meu superego já foi terrível, Surama falando, né? Então, se a catarse é essa exteriorização da sua emoção numa catarse, numa descarga emocional, né? Se o orgasmo tem essa função também, como é que uma pessoa que não se permite ter prazer vai gozar? Nem homem, nem mulher. E aí fica na dor, fica na couraça. A gente volta àquele sentido que a gente está falando, né? Lá das feridas da infância, tá? Punção em psicologia é o impulso energético interno que direciona comportamentos do indivíduo, e os comportamentos de punções diferenciam-se daquele gerado por decisões. As punções são geradas por forças internas inconscientes alheias ao processo decisional, energias geradas pelos instintos humanos conhecidos como 7 pecados capitais.
A gente já tinha falado disso, né? Então, o Eros é a pulsão sexual, o prazer ligado à vida, como a gente já falou, impulsiona o contato, ao embate com o outro e com a realidade. Sendo a vida uma tensão e conflito permanente, coloca-nos no interior dos afetos conflitantes e pode ser a realização do princípio do prazer, tá? A gente falou disso já. Outra coisa interessante que eu queria falar é sobre a agressividade. Muita gente tem medo dessa questão, né? Freud presumiu que na nossa vida mental e na nossa existência, o impulso sexual e o impulso da agressividade se encontram fundidos, tá? Então, assim, um ato de crueldade pode possuir um significado sexual inconsciente e um ato de amor pode ser um meio inconsciente da descarga de um impulso agressivo, ok? Então, toda sexualidade bem vivida é uma forma de descarregar o nosso instinto agressivo, a nossa raiva, e isso se torna uma energia positiva, transformada em algo bom para a nossa vida, tá? Assim como essa questão que estava falando aqui do impulso agressivo pode também vir à tona e ser uma repressão sexual. Então, pessoas que têm repressão sexual podem manifestar essa repressão sexual através de processos de agressividade. A agressividade tem uma origem biológica e social, na teoria freudiana, faz parte da pulsão de morte e não está ligada exclusivamente a Thanatos, estando também ligadas a Eros e fazendo parte das pulsões eróticas. Tá? Então, é importante a gente compreender essa fonte. O que eu vou falar agora? Quero falar um pouquinho sobre neurose. Gente, é muita coisa, né? Eu tô parecendo uma... Disparei aqui e tô falando. Tô controlando o tempo. Então, gente, na gênese da neurose, a gente vai entender que a neurose resulta da libido contida. Quando Freud começou a fazer os estudos dele e começou a criar a teoria da psicanálise, ele estudou um grupo gigante de mulheres que sofriam ataques, né? E aquilo tudo era chamado de ataques de neurose. Então as pessoas tinham paranoia, neurose, as mulheres ficavam loucas, gritavam. Não. E ele conseguiu perceber que aquela repressão sexual fazia com que tivesse que haver algum tipo de catarse energética para que as pessoas pudessem liberar aquela energia que estava reprimida. Isso aconteceu muito com as mulheres num determinado tempo do período histórico, em que elas não podiam ter nenhum tipo de prazer. Então, isso foi muito importante para que começassem a ter esses estudos, metralhadores de informações, histeria, tá? A Sil falou aqui, a neurose e ela vai também explotar em processos de histeria. Eu confundi a palavra, né? A neurose, a histeria está dentro desse processo, tá? Então, esses ataques de histeria estavam ligados a essa neurose de não conseguir, eram chamadas de histéricas. Até hoje, né, gente? As pessoas, quando a mulher começa a falar alto, tá histérica. É bem um estereótipo que existe machista até hoje, né? Então, isso estava ligado a não poder liberar essa libido. Essa neurose contida vai gerar, então, um ataque de histeria, tá? Então, é isso mesmo. E Reich coloca isso no livro dele, Análise do Caráter, capítulo 2, tá? Ele fala o seguinte, tá aqui, bem interessante. Ele coloca aqui. É interessante notar que bloqueio energético foi denominado por Reich como modelo de tensão muscular crônica. Molha o bico, vou molhar, gente. Então, sendo equivalente a bloqueios energéticos da acupuntura. Eu achei interessante trazer isso, né? A gente trabalha com essas técnicas todas de desbloqueio emocional, muitas delas trabalhando com esses pontos da acupuntura. Ele acreditava que a bioenergia do organismo individual não é nada mais do que um aspecto de uma energia universal presente em todas as coisas. Não obstante, essa energia tem características diferentes de outras formas de energia conhecidas e parece carregar em si mesmas uma certa quantidade de informação e organização. Ok? Então, isso é muito importante falar. Reich vem elaborando em cima dessa
teoria da neurose e da histeria, né, que Freud traz, que foi extremamente importante para o conhecimento dessa repressão, dessa energia da libido contida, né? Então, quando a mulher tinha uma catarse dessa energia, ela entrava num processo de histeria, certo? E aí pôde-se então conhecer qual era o prejuízo dessa repressão, né? E Reich é um dos organizadores desse modelo que a gente falou das 5 feridas da infância, das 5 dores primordiais, das feridas da rejeição, da injustiça, do abandono, da humilhação e da rejeição, né? Então é importante entender que são as couraças energéticas que são criadas, que vão moldar o corpo e vão então influenciar a forma como a gente vai lidar com a nossa dor, né? Reich descobriu que seus pacientes renunciavam à couraça e desenvolviam potência orgástica em muitas áreas de funcionamento neurótico, mudavam espontaneamente. Então, a neurose acabava se curando ou sendo amenizadas exponencialmente quando os pacientes renunciavam a essa couraça e desenvolviam potência orgástica, tá? No lugar de rígidos e controles neuróticos, os indivíduos desenvolviam uma capacidade para autorregulação através do orgasmo, ok? Reich descreveu indivíduos autorreguladores como naturais, mais do que morais, ok? Então, essa autorregulação, ela é natural do ser humano, ok? Depois da terapia reichiana, muitos pacientes que antes eram neuroticamente promíscuos desenvolveram grande ternura e sensibilidade e procuraram de forma espontânea relacionamentos mais duráveis e realizadores. Pacientes cujos casamentos eram estéreis e sem futuro começaram a ter relacionamentos tranquilos e com prazer sexual, com esse prazer da troca. Então é muito legal a gente pensar que todo mundo quer vivenciar a pulsão de vida. Por mais que a gente esteja se escondendo na pulsão de morte, tentando nos esconder dentro desse útero, voltar ao útero da mãe, voltar ao estado do nada, que é a pulsão de morte. Quando nós nos conectamos com essa energia vital, quando nós voltamos a esse princípio orgástico do prazer, que é o prazer com que a gente come, com que a gente lê, com que a gente vê, né? Como a gente falou de equiparação energética de alguns fatores, como dançar, como gargalhar, bocejar, espreguiçar, né? Então, todas essas formas de relaxamento, elas são relacionadas à neurose, e a perturbações das funções genitais, e as atividades orgásticas vão liberando isso, trazendo saúde psicossomática aos pacientes. Por isso que Reich defendeu a ideia de que a função orgástica é a autorregularização de processo tensão, carga, descarga e relaxamento, e que se transformou na grande base de, inclusive, cura de muita coisa que a gente vai tratar lá nas 5 dores primordiais no nosso terapeuta master, tá? É entender esse processo, tensão, carga, descarga, relaxamento, tá? E o que isso tem a ver, né? Vamos falar então de uma palavra que traz, ou de uma expressão que traz tudo isso. O êxtase sexual. O êxtase sexual pode ser comendo alguma coisa, experimentando um dia de sol, né? Nos inteirando então dessas energias amorosas, dessas trocas afetivas, dormir juntinho, ter alguém em quem você confie, sentir cheiros agradáveis, ter experiências no seu corpo físico que te tragam prazer, fazer cocô, fazer xixi, soltar pum, rir, né? Todas essas atividades vão trazer para nós esse sentimento de êxtase sexual com a mesma funcionalidade de um orgasmo, retirando assim toda a perturbação. Quando eu aceito soltar pum, que soltar pum é natural, que fazer cocô é natural, que fazer xixi é natural, né? Então, tudo isso faz com que a gente consiga, então, manifestar esse êxtase sexual, ok? Então, para Reich, a falta de orgasmo, para Reich, desculpa, eu li aqui e falei errado, para Reich, né? A falta de orgasmo e de êxtase sexual é a energia Kundalini, que deveria estar em ascensão e ela fica, então, retida, fica acumulada,
cria bloqueios e miasmas e se manifestam em disfunções diversas, tá? Então é isso, gente. Por isso, o prazer é tão importante. O prazer de respirar, o prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. E aí sim, uma terceira pessoa faz sentido. Se vocês não olharem para essa questão que a gente vem falando do amor próprio, do autocuidado, da regulação do prazer, de estar bem consigo, de estar em ação. Por isso que o terapia em ação, esse é o meu lema, é a gente estar em movimento, fazendo algo que dê prazer, que desbloqueie esse marasmo. Terapia em ação é para tirar você do marasmo, é para você ir para o movimento, é para você se tratar. A jornada da cura do terapeuta é para você ir à luta, para você ir em busca do seu prazer, em busca da sua realização. Isso é o que nós viemos fazer aqui, né? A nossa função como terapeutas, como pessoas tratadas que somos, né? Que estamos nos tratando com a consciência de que precisamos viver isso, né? De forma consciente. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Agradecida demais pela presença das 30 pessoas que tiveram hoje com a gente. Lembrando, o curso Terapeuta Master é para toda e qualquer pessoa que queira entrar numa jornada de cura interior, mas também ser um canal de cura para outras pessoas. Nós vamos ensinar técnicas, vamos trabalhar nessas feridas da infância, vamos ter a aplicação da medicina germânica, o conhecimento dos mundos, né, sutis, das energias sutis, vamos trabalhar as crianças estelares, vamos trabalhar o futuro, vamos trabalhar o sagrado feminino e o sagrado masculino. Então, assim, como diz a Roberta, prazer em ouvir você, o prazer é todo meu, eu tenho muito prazer em estar com vocês o tempo todo, e é por isso que é viciante para mim. Para mim, o Terapeuta Master é viciante. Eu preciso de vocês, eu preciso falar, eu preciso dividir com vocês essa energia de transformação e mudança. Eu preciso colocar para fora todo esse meu potencial para que vocês coloquem para fora o potencial de vocês, de existência, de realização, de força, de garra, para que a gente então faça desse mundo um mundo melhor. Para que a gente aumente a vibração do planeta, para que a gente entre num novo estágio, para que a gente aumente a nossa consciência, para que a gente busque sempre a punção de vida, e que a gente possa construir juntos um mundo com menos dor, sofrimento, marasmo e tédio. Porque eu odeio tédio, gente. O negócio é botar para ferver, e é isso que a gente veio fazer. Gente, mais uma vez eu também queria agradecer muito a Fernanda Cook, porque hoje nós tivemos essa notícia, né? Acho que muitos de vocês já sabem. O nosso curso agora já está registrado na Biblioteca Nacional. Já estamos com o nosso certificado na ABRAT. São se não me engano, 132 horas, né, de curso. Vocês vão poder ganhar horas de voo com esse curso, com muita prática, com muito tratamento. E para quem está começando, também já é uma certificação, você já pode começar a trabalhar como terapeuta holístico. Nós vamos estar juntos, o Ressoar vem aí. Quinta-feira, deixa eu ver aqui, vou falar. Quinta-feira, quem vai estar facilitando a live é a Ellen, tá? A Ellen Vasconcelos. E o nosso assunto é frequência vibracional em tempos de transição. Gente, está imperdível. As meninas estão estudando a Vera para entregar conteúdos punkíssimos, maravilhosos para vocês, com toda a energia que vocês merecem, com toda a garra, com toda a punção de vida. Elas são espetaculares e vocês também. E eu quero ver o melhor em cada uma de vocês. Muita vida, muita luz, muita energia, muita punção de vida. E vamos nessa, tamo junto. Um grande beijo, beijo estalado, beijo na bunda, beijo de amor, beijo de gozo, beijo de felicidade. Tamo junto. Amo vocês. Beijocas! Vou desligar, estamos estourando tempo. Ilmara, Ellen, Sil, Sônia Spear, todo mundo, Robertinha, Tatiane, Regina, Sil, Valdete, Claire, Alex, Adri, Amanda, todo mundo, amo vocês, Regininha, Sônia Spear, já falei, Rê, Ana Ju, vocês são maravilhosos, muito obrigada por tudo, beijo, Marcinha, todo mundo, fiquem com Deus, tamo nessa, tamo junto.